Graça e paz a todos. Escreve o apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos. Esse é o nosso Deus. Paulo vem escrevendo sobre a excelência da nova vida em Cristo, vem falando sobre as orações que faz, dizendo que se coloca, se prostra de joelho diante do Pai, pedindo que o nosso ser interior seja fortalecido no poder do nome de Jesus. E quando ele encerra o assunto desses 2 capítulos, no final deles, ele então escreve esse hino de adoração a Deus. E eu queria compartilhar nessa oportunidade sobre esse encerramento. No primeiro momento ele coloca, no Deus que é capaz, ou no Deus que tem o poder, aquele que tem o poder, em algumas traduções, de nos dar ou de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Paulo manifesta o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus não é o Deus que apenas criou todas as coisas, mas é o Deus que sustenta todas as coisas. Tudo subsiste nele, toda a criação subsiste nele. Fora dele, nada tem existência. Ele é o Deus poderoso. O poder de Deus é ilimitado. Diz o teólogo que a capacidade de Deus em dar é infinitamente maior do que a nossa capacidade humana de pedir. O poder de Deus verdadeiramente é um poder ilimitado. O nosso Deus é todo poderoso. Glória a Deus por isso. E com esse poder ele pode fazer muito mais, infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos. Mas a questão é que a capacidade de Deus em dar, que o poder de Deus não coloca ele na obrigação de dar tudo aquilo que pedimos ou dar a qualquer um aquilo que pede. Nós precisamos levar em consideração que esse texto é um texto bíblico. Esse texto que afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ele é um texto bíblico. E a Bíblia é um livro de fé. Então, esse escrito, essa promessa, ou essa declaração do apóstolo Paulo em relação a Deus, ou Deus manifestando o seu poder, é para aqueles que creem, aqueles que têm fé. É impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e é recompensador dos que o buscam. É necessário ter fé. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de fé. E em segundo lugar, este texto está numa carta. Esse texto faz parte de uma carta endereçada a leitores específicos. Essa carta é endereçada à igreja de Jesus Cristo, que estava na cidade de Éfeso. E ser igreja naquele contexto é bem diferente do ser igreja hoje, pelo menos aqui no nosso país, nesse tempo, nesse momento em que estamos vivendo, aonde ainda temos liberdade religiosa. Ser igreja na época em que Paulo escreveu a carta aos seus leitores era muito diferente. Ser igreja, ser cristão, confessar a Jesus Cristo, era declarar de que estava sendo perseguido,
era a declaração de que assumia não o risco de ser perseguido, porque a perseguição viria com certeza. A igreja era perseguida. O próprio autor da carta, o apóstolo Paulo, era um perseguidor da igreja. Saulo, no seu nome judaico, era perseguidor da igreja, era um zeloso perseguidor da igreja, perseguidor de Jesus Cristo. Quando Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando se persegue o cristão, se persegue ao próprio Jesus. Então Paulo mesmo era um perseguidor ferrenho da igreja, era um perseguidor zeloso do cristianismo, daqueles que seguiam a Jesus. Então ele sabia o que significava ser cristão naquele tempo. Era entregar totalmente a vida a Jesus. Era ser completamente dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso era ser igreja naquele tempo. Isso era o que representava ser igreja naquele tempo. E a estas pessoas que se deixavam entregar totalmente ao Espírito Santo de Deus, é a esses que Paulo escreve que Deus é poderoso, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eles pedirem ou pensarem. É por isso que na segunda parte do versículo, Paulo complementa dizendo: segundo ou de acordo com o seu poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? Qual é o poder que opera naquele que entregou totalmente a sua vida a Deus? Qual é o poder que opera naquele que assume o risco de morrer e não negar a Jesus Cristo? Senão o poder do Espírito Santo. O poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que sustentou Paulo em todas as suas tribulações, o mesmo poder que sustentou os demais apóstolos e os mártires da igreja primitiva, que sofreram, padeceram em nome de Jesus Cristo. Eles foram sustentados pelo poder do Espírito Santo. Era o poder do Espírito Santo que operava neles, que dava a eles conforto, que dava a eles refrigérios, que os sustentavam na presença de Deus. Foi o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o que Jesus diz aos seus discípulos antes da sua ascensão: permanecei em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E esse revestimento veio com a ação do Espírito Santo, aquele que habita em todo que confessa Jesus Cristo, em todo aquele que crê que Deus é poderoso, em todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que perdoa os nossos pecados e restaura a nossa comunhão com Deus. É esse poder que opera em nós. Mas o interessante é que conforme o poder que opera em nós, ou seja, o poder de Deus é claro, nós já sabemos que Deus é todo-poderoso. Mas a questão é, em que medida nós permitimos que esse poder opere em nós? Em que medida se permite que Deus trabalhe no nosso ser? Que Deus nos transforme, que Deus nos mude? Sabe, existem aquelas situações ou pessoas que buscam a igreja, buscam ao Deus, buscam a igreja, porque estão com um problema no seu casamento. Entregam o seu casamento a Deus e o Espírito Santo passa a operar e o casamento é restaurado. No entanto, as outras áreas da vida, o trabalho, os filhos, as finanças, essas áreas não são entregues a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus atua no casamento, mas não tem liberdade, legalidade de agir nas demais áreas da vida dessa pessoa, porque ela entregou apenas o casamento.
Às vezes a pessoa busca Deus por causa de uma enfermidade, e essa enfermidade tem gerado uma crise financeira, e o Espírito Santo então trabalha no interior dessa pessoa e a cura vem, e a vida financeira se restabelece novamente. Às vezes as pessoas buscam a Deus por questões financeiras, está desempregado e busca a Deus porque precisa de uma porta de emprego, porque precisa restabelecer a sua vida financeira. E Deus então começa a agir porque a pessoa entrega a Ele essa área. E a pessoa então começa a prosperar, mas não entrega as demais áreas da sua vida, não entrega a sua família a Deus, o seu casamento a Deus. Então, às vezes parece que por mais que trabalhe, por mais que ganhe dinheiro, as coisas dentro do seu lar não se solucionam. Porque ao Espírito Santo foi dada apenas liberdade de agir na vida financeira. Não foi entregue a família, não foi entregue o casamento, não foi entregue o trabalho, não foi entregue a saúde. Nós precisamos entregar tudo a Deus. Na medida em que nós entregamos tudo a Deus, o Espírito Santo passa a operar conforme o poder dele em todas as áreas da nossa vida. Quanto mais eu entrego a Deus, mais o Espírito Santo, com o seu poder, trabalha na minha vida. Por isso nós precisamos nos entregar totalmente a Deus. E as pessoas que entregam a sua vida totalmente a Deus, as pessoas que passam a viver por fé, buscando viver por fé, é na vida dessas pessoas que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que se pede ou se imagina. E por que Deus age dessa forma? Ou pelo menos porque eu entendo que a ação de Deus é dessa forma. Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. E eu entendo que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, a pessoa que busca ter uma vida com Deus, não só um momento com Deus, não apenas o culto no domingo, não apenas a leitura da Bíblia em alguns dias da semana, mas uma vida com Deus, uma vida diária com Deus. Todos os minutos da sua vida, Deus está presente. A pessoa busca a presença de Deus constantemente em tudo que pensa, em tudo que faz, em tudo que sonha, em tudo que projeta. Ela é cheia do Espírito Santo a tal ponto que ela não pede mais por ela, mas o Espírito intercede. É o Espírito que pede o que ela precisa por meio dela. Então essa pessoa que é cheia do Espírito de Deus é uma pessoa que não está mais presa à sua vaidade, ao seu egoísmo, ao seu orgulho. É uma pessoa que é totalmente livre. No entanto, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, uma pessoa que não crê em Deus, ela ainda comanda a sua vida, ela ainda é o centro da sua vida, e sendo ela o centro da sua vida, ela vai fazer pedidos e ter pensamentos que são somente para os seus prazeres. Essas pessoas são totalmente egoístas, ainda presa à vaidade, ao orgulho e ao seu egocentrismo. É por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 3, escreve: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para o seu próprio prazer, pedem para o seu próprio deleite. A pessoa que é cheia da presença de Deus, ela vive para o outro, ela vive com amor no outro, ama o Senhor Deus com toda a força, com todo entendimento, com todo o coração, e ama o próximo como ama a si mesmo. A pessoa que não crê, ela não ama o próximo como a si mesmo, e tampouco ama um Deus que ela não crê. Então é por isso que Deus age dessa forma. E isso nós precisamos entender, que essa declaração é para a ação de Deus naquele que tem a vida completamente tomada por Deus, envolvida por Deus. Se Deus é o centro da minha vida,
A minha vida é totalmente entregue a Deus. A minha vontade não é mais minha. A minha vontade é entregar tudo a Ele. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Eu entrego voluntariamente a minha vontade à vontade de Deus, porque eu sei, por experiência própria, eu sei como culto racional que realizei, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu digo: Deus, faça a tua vontade. É o que Jesus nos ensina quando na oração do Pai Nosso, é o que Jesus nos ensina no Getsêmani, que a vontade de Deus seja feita. Então, quando eu chego nesse ponto de entregar tudo a Deus, o poder de Deus se manifesta na minha vida. E Ele, poderoso, faz muito mais do que aquilo que eu sou capaz de pedir ou imaginar. Todo aquele que vive na presença de Deus tem experiências que no final delas ele pôde declarar: Deus me surpreendeu. Deus fez muito mais do que eu tinha pedido. Deus fez muito mais do que aquilo que eu pensei. Eu nem falei, eu pensei em algo para a minha vida. E Deus fez muito mais do que eu pedi. Quem vive a vontade de Deus, muitas vezes já fez essa afirmação: Deus fez muito mais do que eu pedi na minha vida. Deus me deu muito mais do que eu merecia. Deus me deu muito mais do que aquilo que um dia eu pensei para mim. Glória a Deus. E é por isso que o salmista escreve no Salmo 23: O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Ele é suficiente para mim. Ele é totalmente suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Glória a Deus. E Paulo finaliza escrevendo: a Ele, a esse Deus poderoso que é capaz de fazer tudo isso, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo, de geração em geração, para todos sempre. Amém. A glória na igreja. Isso é tremendo. A igreja é a manifestação da glória de Deus. A igreja representa, a igreja de Cristo, ela expressa a glória de Deus na face da terra. No Antigo Testamento ainda não se falava em igreja, mas o povo de Israel era o povo escolhido de Deus para sua revelação ao mundo. E nós vimos que muitos se levantaram contra Israel, mas todos caíram e Israel permanece até hoje. Nós vimos que a partir de Jesus Cristo, a igreja cristã é formada, a comunhão de Cristo, a igreja de Cristo começa a se formar e começa a se estruturar e começa a avançar pela face da terra. Há quase 2000 anos, muitas filosofias, muitas doutrinas políticas se levantaram, muitos pensadores, muitos homens se colocaram afirmando que o cristianismo acabaria, que Deus está morto, que o evangelho não seguiria à frente, que o evangelho estava morto na cruz. E todos eles caíram, e todos eles passaram, mas a igreja de Cristo continua firme, marchando sobre a face da terra. Então, quando olhamos para a história, nós vimos que a igreja de Deus é triunfante, que a igreja de Jesus atravessa os tempos, e tudo aquilo que se põe contra a igreja acaba caindo. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela expressa na história a glória de Deus. E quando olhamos para a igreja hoje, nós vimos que a igreja continua manifestando a glória de Deus. A igreja de Cristo, não falo de igreja denominação, de igreja placa, mas de igreja de Cristo, daqueles que vivem para a glória de Deus. A igreja de Cristo, ela continua transformando vidas, ela continua restaurando casamentos, ela continua dando esperança, sendo lugar de refrigério, de restauração, de cura. A igreja de Cristo
continua firme e não fundamentada no poderio econômico, ou no poderio político, ou na opressão. Ela continua firme com seus propósitos, no amor, na graça, na misericórdia de Deus. A igreja continua transformando vidas, restaurando casamentos, famílias, dando refrigério, sendo lugar de paz, de comunhão, de celebração, de adoração, onde reina o amor e a misericórdia de Deus. É assim que a igreja de Deus tem revelado, tem manifestado a glória de Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. A minha oração é que o poder de Deus possa operar em nós sem medida, que possamos nos derramar, que possamos nos entregar a Ele por completo. É uma busca. É dia após dia buscando ou nos deixando encher pelo Espírito Santo, que o poder de Deus possa atuar em todas as áreas da nossa vida, que o Espírito Santo possa nos encher e que a cada dia nós possamos refletir, manifestar e anunciar a glória de Deus na nossa vida, em particular na nossa vida individual, eu sendo igreja, como também participando como igreja no corpo de Cristo. O Salmo diz que os céus manifestam a glória de Deus, mas não só os céus manifestam, a igreja manifesta a glória de Deus. Que você, como igreja sozinho, como igreja, você igreja, e como igreja em comunidade de Cristo, você possa também manifestar a glória de Deus de geração em geração, para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.